Ô, gente, tudo bem? A Mara me atrapalhou. Eu tinha preparado o início aqui todo. Vem a menina dançando a vinheta aqui igual uma doida. Então, é para me concentrar e entrar bem, assim, Deixa, na volta, aula. volta, Vamos volta. lá. Volta tudo, vamos. Sejam bem-vindos, alunos do 9º ano. Mais uma aula de Educação Física. Isso aí. Semana passada tiveram folga da gente, né? Sentiram falta, sentiram saudade? Mas nós voltamos. O retorno delas. É isso mesmo. Estamos de volta. Isso, estamos de volta. Então, muito boa tarde, 9º ano. Quinta passada não tiveram educação física, mas o nosso encontro é sempre marcado às quintas-feiras. E estamos aqui, não é, Juliana? Eu, professora Mara, e a professora Juliana. Presta atenção que eu tenho algo para te falar. Ah. O Leonardo colocou Proju chavosa de aparelho. Tá vendo aí? Não é? É mesmo, ó, tá vendo? Vocês já repararam. Eu tô com uma certa dificuldade de falar, mas tenham fé que vai dar tudo certo. E hoje não iniciamos jogando, mas continuamos as nossas habilidades estudadas, né, das duas últimas aulas aí, complementando um pouquinho e fazendo as nossas análises. Qual é o tema da aula de hoje? Vamos lá. Elementos técnicos ou técnicos táticos individuais e combinações táticas dos esportes de invasão. Falamos então nas últimas aulas sobre basquete e sobre futsal. O nosso objetivo? Identificar os elementos técnicos, táticos, individuais e combinações táticas dos esportes de invasão. Deixa eu ver aqui a habilidade. Habilidade. Opa, professora Juliana não fica sem falar habilidade para vocês. Vamos lá, Ju. Pois é, vamos embora. Formular e utilizar estratégias para solucionar os desafios técnicos e táticos, tanto nos esportes de invasão e de combate, como nas modalidades esportivas escolhidas para praticar. E a outra, identificar os elementos técnico ou técnico-táticos individuais, combinações táticas, sistema de jogo e regra das modalidades esportivas praticadas, bem como diferenciar as modalidades esportivas com base nos critérios da lógica interna das categorias de esporte, invasão e combate. Então, Mara, para que um troço tão grande desse jeito? As habilidades são essas e, na verdade, elas se completam. Então, por isso que elas estão presentes, as duas, na aula de hoje. Né? Li o objetivo e aquela pergunta que a Pro sempre faz para vocês, para que vocês, ao final da aula, consigam responder aí. Claro, às vezes a gente nem consegue, porque passa tão rápido, a gente nem consegue conversar, né, para que vocês me respondam a problematização. Entretanto, o que nós entendemos é que vocês consigam responder daí ao final da nossa aula. Tá? Então, vamos lá. Você conseguirá identificar e executar os elementos técnico-táticos dos esportes de invasão quando praticá-los? Então, a professora Mara e a professora Juliana, aqui nas nossas aulas, nós estamos falando, nós apresentamos o basquete, apresentamos o futsal, e aí tinham os posicionamentos, não é? Os sistemas táticos. Para quê? Para que quando vocês estejam lá na escola, jogando, ou quando vocês estejam assistindo a uma partida, vocês consigam identificar tanto os sistemas dos jogos, quanto ao posicionamento dos jogadores. Então, por isso que a gente fala. Nossa aula está aqui, mas ela fica gravada. Então, tem dúvida, quer complementar aí o estudo, volta lá. Não é, Juliana? E continua pegando a aula. Fala aí. Isso aí. Ó, Mara, o professor Sérgio perguntou onde estão nossos PPTs das aulas. Pro, tá uma confusão aí que a gente não está sabendo direito. Teve um professor na aula do 8º que ele contribuiu dizendo que está no site do Centro de Mídias, lá tem uma abinha que tem as aulas. Só que daí outro professor mandou mensagem para mim pelo Instagram falando que não estão. Eu vou verificar, vou perguntar e vou pedir para colocar, tá bom? A gente se preocupa muito de ter essa interação com vocês. Sim, porque o material, né, ele é importante para que o professor tenha aí e porque estamos caminhando juntos, né? Então, essas habilidades estão lá no nosso currículo e no currículo oficial, e o que nós estamos aplicando aqui, estamos em paralelo com os professores. Por isso que é interessante que vocês tenham também o material e possam usá-los aí com os alunos de vocês. Certo? Bora. Retomada. Então, nós falamos do basquete,
do futsal. E agora, vamos aí comigo nesse slide, só recapitular os sistemas táticos de ataque e defesa. Tá? Então, esses sistemas eles foram apresentados, inclusive o professor João Renato ele foi explicando o posicionamento, deslocamento sobre esses sistemas, e eu acredito que o professor aí de vocês deve ter retomado e também falado um pouquinho mais sobre eles, e se não, vocês podem entrar em contato também com o professor e verificar aí uma forma de estudar, analisar novamente, mesmo que de forma virtual, aí analisar com o grupo esses sistemas de defesa e ataque com mais a fundo. Tá bom? Então, esses sistemas foram os apresentados para vocês. E a nossa aula consiste em analisar alguns sistemas, algumas situações, e vocês, ao longo das aulas, consigam aí responder para a gente a melhor saída, ou que tipo de sistema foi usado, ou que tipo de sistema é melhor. Vamos lá, a gente coloca as questões e nós juntos vamos levando a aula. Por isso que é importante que até na interatividade vocês participem, né, professora Juliana, sem ficar colocando coisas que não tem a ver com a nossa aula. Posso contar? Pode. Então, é isso que está acontecendo. Então, não, gente. Contei. Então, porque a nossa aula, ela depende justamente da participação de vocês, tá? Então, vamos lá. Análise dos sistemas táticos defensivos, marcação individual. Então, prestem atenção. Quais são as características dessa forma de marcação? Nós temos aí ataque e defesa, e nós estamos falando de marcação individual. Então, quais são as principais características quando o técnico coloca ali os seus jogadores para jogarem nessa marcação individual, onde um marca o outro, tá? Coloquem aí as características e a gente volta em um minutinho para discuti-las com vocês, ok? Então, vamos lá, foquem nas respostas. Bora lá, galerinha. Deixa eu abrir aqui meus prints da vida. Sabrina. Sim. Marcar os adversários e defender a cesta. Então, assim, ela acredita que cada jogador vai marcar o seu adversário para defender que eles cheguem à finalização, né? Que é marcar a cesta. Tá. Gente, ó, muitas respostas realmente não tiveram nada a ver com o nosso contexto e são até questionamentos que nós estamos lendo, que são coisas meio perigosas, tá? Então, mais atenção no chat, esses assuntos que estão aí acontecendo não vão deixar a nossa aula fluir, tá bom? Então, vamos lá, foco aqui nessa questão da análise tática. Vamos lá. Muitos, Mara, colocaram bloqueio, defesa. E você sabe, gente, vocês sabem que fica até difícil de achar, às vezes, e citar o nome de quem está participando da aula. Me ajudem. Certo. Então, olha só, quando a gente pensa numa marcação individual, então, eu tenho o jogador que eu vou marcar. Então, eu vou marcar sempre a Juliana, né? Determinado jogador marca outro jogador. Então, a marcação individual nesse caso. Ele tem como objetivo alguns princípios aí. Vem comigo no slide. Sua principal característica é a marcação específica de cada oponente. Como eu disse, o meu objetivo no jogo é marcar a professora Juliana. Tá? O jogador A, ele tem que marcar o jogador 1 do outro time. E assim nós vamos. Geralmente, esse
tipo de tática, né, usada, ela é bastante eficiente. Leva um número maior de faltas, porque os jogadores acabam tendo maior contato físico dos marcadores com os atacantes. E necessita-se de uma equipe com um bom banco de reservas. Por quê? O que acontece? Eu estou direto fazendo marcação com a professora. Por exemplo, estamos ali jogando, todo jogador, cada um está marcando o seu. Então, a chance de eu marcar mais faltas, ela acontece. Então, nessa questão também do banco de reserva, é porque se tiver mais faltas, a gente acaba tendo que fazer mais substituições. Ô, Mário, eu tenho uma sugestão. Até assim, a professora Renata colocou. Vocês estão atrapalhando a aula com comentários inapropriados. Tem uma sugestão. Você vai ter que abrir quando falar interação, acabou a interação, vai ter que fechar. Exatamente. Para responder. Então, meu amigo, será assim, combinado? Tá. E aí, gente, vocês vão perdendo a oportunidade, né, de ter o chat aí para usar. A Vamos Yasmin lá. falou, vocês poderiam fazer o quiz de novo. Sim, gente, o quiz está temporariamente fora do ar, mas a gente vai fazer sim. A gente lê, a gente atende, só que a gente gostaria de maior interação entre aqui, ó, aula e vocês. Mas aí começa a ter uns assuntos meio doido. Aí isso me deixa triste. Não sei a Bromara, mas me deixa triste. E eu tô vendo que alguns professores aqui no chat também estão falando que ficam tristes, viu? Isso mesmo, porque atrapalha o andamento. Então, vamos lá, senão a gente também perde muito tempo e não dá sequência aí na nossa aula. Então, essas características que a gente viu no slide, a gente tem que sempre pensar quando um jogador ele está sempre marcando o outro. Ele já entra determinado a fazer uma marcação individual, tá bom? Uma outra situação, vamos lá. Quando pode ser utilizada durante a partida? Então, eu faço marcação individual, mas eu posso usar em que momentos, por exemplo? 1 minutinho. Depois a gente vai fechar. Pode tá abrir. Bom? Vamos lá. Vamos lá, dona Mara. Temos respostas? Sim, Então, senhora. Muitos alunos respondendo no ataque, tá? Alguns colocaram o número 2, eu não entendi porque vocês colocaram o número 2, gente. Deve ser porque é a segunda pergunta. Tá, mas eu só botaram 2. Ah, tá. Não botaram mais nada, só o número 2. E teve, calma aí, deixa eu pegar minhas fotos aqui. Aqui, ó. A Jaqueline falou na desvantagem. O que será que ela quis dizer para a gente em relação à desvantagem? Eu Ela tenho citou aqui, alguma coisa? não, só botou isso. Daí o Felipe, eu acho que deu uma melhorada. Quando estamos em desvantagem ou precisamos segurar os pontos para que eles não nos ultrapassem e vire. Ou seja, para que eles ganhem o jogo, né, Felipe? Então, vamos lá. Olha só, venham aqui comigo, vamos ver se a gente capta essas duas respostas anteriores. Pode ser utilizada em situações para evitar deslocamentos ou tentativas de infiltrações dos jogadores adversários. Então, tá tendo ali, né, bastante cesta, tudo, a gente coloca esse individual e evita esses grandes deslocamentos para que ele realmente ele dificulte a chegada dele na execução das cestas, né, das finalizações. E pode ser utilizada também para facilitar os rebotes. Então, gente, assim, ó, isso que a gente está passando hoje, é interessante que vocês assistam a alguns jogos e prestem atenção em situações que vocês já vivenciaram, porque nesse momento a gente não pode ir lá para conferir isso, tá? Então, em que momento eu vou usar? Não adianta só eu saber o que é a marcação individual. A gente vai colocar isso aí, tentar levar isso para as nossas visualizações dos jogos e também de quando a gente estiver lá fazendo a prática ou tentar lembrar de situações já vividas. Ó, Mária, eu queria deixar só um beijo pro professor, acho que é só avó de Tupã. E teve mais uma professora aqui,
que deixaram comentários no chat nos ajudando, Tá reiterando a atenção dos alunos. E é isso que a gente precisa, todos nós unidos. Vamos embora. Então, vamos fazer assim, ó. Tem o tempo aí para dar uma parada, mas eu acho que vocês dispersam. Então, para adiantar o andar, para seguir aí a aula e a gente não perder o tempo, vou fazer o seguinte, a gente não vai dar a parada. Vai entrando as respostas de vocês e eu vou seguindo, Ju, senão a gente não vai conseguir. Senão não vai dar tempo. Tá bom? Beleza, então, vamos gente. Lá. Pergunta 3. Pode abrir, então, Josué, por favor. Isso, aí, caso não dê certo, eu fecho, a gente só fica no eu pergunto, eu respondo, eu pergunto, eu respondo, o que não é legal. Quais são as características dessa grande marcação? E agora a gente está falando da marcação mista. Então, ora eu uso individual e ora não. Vamos lá, vamos ver o que eles vão respondendo aí da marcação mista. E aí, meus amores, coloquem número 3 e a resposta. Isso, tá bom? por causa do delay. Para não se perder, porque senão eu vou ficar doida aqui. Vamos lá. Pensa na marcação mista. Então, eu uso a marcação individual, mas também faço outras combinações, como está aí no slide. Calma aí que tá... Ó, chegou aqui, ó, o Igor. 3, virar o jogo. Botou 3. Ai, calma aí que tem uma pergunta. Ai, tem uma resposta aqui, tipo, super boa aqui, ó. O Isaías, defesa mista, que se caracteriza por alguns defensores estarem marcando individualmente e outros por zona. É utilizado quando a equipe adversária existe uma diferença de potencial ofensivo. Então, na verdade, as duas respostas elas estão bem combinadas aí, né? Meu time ali está um pouco em desvantagem. Eu tenho que fazer algumas marcações individuais, porque tem alguém fazendo bastante cestas aí, mas eu também uso outro sistema. Então, vamos lá. Sua principal característica é a combinação das marcações por zona individuais. Alguns jogadores defendem a sua área de marcação, enquanto outros realizam a marcação individual de algum jogador específico. Por quê? Porque esse realmente está ali, está marcando. Então, eu tenho que parar esse meu adversário. Entretanto, a movimentação ela tem que acontecer também de outra forma. Então, eu uso a individual e também aí a mista. A questão da defesa, eles entenderam bem, porque agora, né, como tem esse delayzinho aí do chat, apareceu agora um monte de defesa aqui para mim. Aí eu achei bonitinho aqui, a Esther colocou, com certeza defesa. Então, porque é isso aí, tá tomando muita cesta e eu vou precisar fazer uma marcação individual em determinado atleta e os outros ali a gente pode usar outro tipo de marcação. Vamos lá, então. Tá dando certo, viu, Ju? Tá dando certo. Correndo. Quarta. Quando pode ser utilizada durante a partida? A gente até adiantou aí, né? Já... Não? Já adiantamos. Já adiantamos, porque aí é o que eu te falo. Assim, a nossa aula vai dependendo da interatividade de vocês, né? E aí eles já foram falando, né? Tá precisando da defesa... Nosso time não está tão bem, então a gente faz uma marcação individual. Pode abrir, por favor, o chat. Está fechado? Está aberto ou está fechado? Abriu? Aí, ó. Vamos lá, alguém respondeu aí da 4? Não, estava fechadinho. Eu estava reiniciando. Tem hora que o negócio buga aqui, ó. Então, vamos lá. A gente até falou um pouquinho, né? Olha o delay. Aqui. 3, 2... Luiz Felipe, melhor defesa. Vamos ver se aparece mais aqui, ó. O Johnny, a todo momento. Felipe, em momento de defesas. Então, ó, vamos para uma definição que vai deixar isso bem claro. O Henrique falou para segurar os pontos. Segurar os pontos? Será, Henrique, também? Vamos lá. Quando há na equipe adversária um jogador que consegue converter muitos pontos, realizando arremessos de média e longa distância. Então, é isso mesmo. Tem que segurar. O meu adversário está ali só cestando. Você sabe que a gente fez transmissão de pensamento com a professora Renata, que ela colocou, dei essa atividade das minhas aulas pelo Meet essa semana. Olha, que legal, Pro. É isso aí. Porque eles têm, não é, professores, que não só saber conceito e saber o tipo de sistema, eles precisam levar isso para o jogo. É esse o nosso objetivo. E aí, então, esses estudantes estavam certos e, neste caso, vamos lá comigo no slide, pode-se utilizar a marcação individual neste jogador específico, enquanto o restante da equipe continua marcando por zona. Então, essa é uma forma
tática de levar o jogo, realmente quando a gente precisa conter aí que o adversário está fazendo muita cesta lá. Ok? Vamos lá. Futsal. Né? Então, isso eles entendem, gostam e são expert. Só que, na verdade, claro, o basquete tem as características, né, as individualidades, o futsal também, mas o raciocínio nosso, ele acaba sendo o mesmo, não é, Juliana? Quando você pensa, a gente cabe aí levando a questão do raciocínio. Então, pode ser que agora assim, as respostas estejam todas muito certinhas, porque jogam-se mais, né, o futsal. Até porque, mas tem muita gente gostando do basquete e é bem gostoso também, né? Mas o raciocínio a gente tenta levar para a mesma linha, tudo bem, gente? Nada disso, eu só sei do futsal, não. A gente tenta aí falar desse tipo de esporte de uma forma geral. Mas teve bastante gente que falou, amo basquete. Mas então, o basquete, ele ganhou gosto, né? As pessoas, elas acabaram absorvendo o gosto também pelo esporte. Vamos lá, então, a retomada do futsal. Nós falamos também sobre ataque e defesa. Então, tinha aqui na lousa, eu pontuei, aí veio o professor Felipe, que deu também, que foi pontuando ali na luzinha dele, explicando um pouquinho sobre os posicionamentos. E assim como no basquete, vale a pena que você depois busque também mais informação sobre esses sistemas que são apresentados no ataque e na defesa do futsal. Beleza. Tudo bem? Os professores que estavam acostumados aí com as turmas de treinamento acabam usando mais, não é? Mas, assim, vale a pena pedir auxílio para todos os professores aí estudarem um pouquinho, para eles indicarem alguns vídeos até para assistirem, para fazer essas análises aí, como fez a professora. Sobre o futsal, venham aqui comigo. Quais são as características dos sistemas ofensivos que utilizam o goleiro linha? Então, aí, nem tenho que discutir. Tenho duas respostas. Uma está correta. A outra, a Promara colocou para dar uma despistada, uma enganada. Mas isso foi muito bem discutido em relação ao goleiro linha. Então, vamos recapitular. Quais são as características dos sistemas ofensivos que utilizam o goleiro linha? O sistema ofensivo que utiliza o goleiro linha terá um jogador a mais no ataque com a posse de bola, pois o goleiro deixará a sua área de proteção. O sistema ofensivo que utiliza o goleiro linha terá um jogador a menos no ataque, pois o goleiro deixará a sua área de proteção. Então, é uma questão de pensar. Lembram-se? Bem no final da aula, eu fiz lá 3 perguntas, 3 colocações sobre o goleiro linha e a resposta estava ali. Vamos lá, Ju? Vamos ver o que eles vão falando. Já estão aqui. Eu estou procurando no chat alguém. Achei. Uma pessoa. Responderam? A vida inteira. Só a letra A, teve Juliana? a Ana Júlia que colocou a B. Então, Ana foi Júlia. a letra A vida inteira. A vida inteira a letra A aqui, eu só vejo... não, peraí, que o Thiago colocou um monte de B ainda. B. Mas é uma questão realmente de analisar. Então, o goleiro, né, por que linha? Porque ele vai deixar ali o gol dele. E aí, o que ele vai fazer, professora? Ele vai jogar, certo? Isso daí ficou bem explicadinho mesmo. Então, vamos lá comigo na resposta no slide na tela. O sistema ofensivo que utiliza o goleiro linha terá um jogador a mais no ataque com a posse de bola, pois o goleiro deixará a sua área de proteção. Por que a gente utiliza ele aí? Então, eu estou precisando de reforço. Eu tiro o goleiro ali e ele vai jogar na linha, tá certo? Vamos para B, Juliana? Eu quero as respostas como foi agora. O que você acha? A B não, né? A 2. A 2, Eu falei, Mara, B da onde? Eu estou procurando B aqui. Não, vamos lá. Continuando, então, sobre o futsal. Quem são os jogadores que podem assumir a posição do goleiro linha? Eu lembro das explicações do professor Felipe no vídeo. Você lembra? Mas eu não posso contar. Não conta, Pro. Então, vamos lá. Questão A, resposta A. O goleiro linha somente poderá ser substituído por outro jogador do banco de reservas. Letra B. O goleiro linha poderá ser o próprio goleiro que passa a jogar como um jogador de linha
ou um deste que substitui o próprio goleiro? Vamos lá, jogadores de plantão. Mara, tá muito fácil. Então, tá fácil. Você tá muito boazinha. Eu sou, Juliana. É? É. Sou. Ó, gente, agora deu B Como a assim? vida inteira, Deu B. B a vida inteira? A vida inteira, ó, todo mundo, eu tô tentando. Ó, Alguém colocou A calma aí, ó. para ser contra? Alguém do contra não tem. Ah, aqui, ó, pronto, achei. O Cauã colocou A. O que o Cauã colocou? A? É, olha, a Maria Alice colocou B. A Piaí Escola, professora Regina Dias Antunes da Silva. Ela respondeu ainda pela escola. Pela escola. E a letra B? Letra B. Como é o nome dela? Calma aí. Ai, meu Deus do céu. Maria Alice. Maria Alice, você está correta. Vamos lá, vamos fazer a leitura aí. Você queria assustar a menina, né? Eu queria, mas ela representou a escola tão bem, então vamos lá. Pergunta: quem são os jogadores que podem assumir a posição do goleiro linha? E aí a resposta: o goleiro linha poderá ser o próprio goleiro que passa a jogar como um jogador de linha ou um deste que substitui o próprio goleiro. Então, eu estou naquela situação que meu time precisa ir para o gol, não tem jeito. Né? Fazer gol. O que a gente faz? Tira ele de lá e vai mais um para campo. É. A Beatriz colocou, parecia tão fácil, agora está tão difícil entender as regras. Calma, Beatriz, não se desespere. Ela está achando difícil? Às vezes fica difícil mesmo, mas se for preciso, essa aula fica gravada, você assiste novamente. Sim. Porque a primeira vez que a gente tem esse como que fala? Contato com esse conceito aí, com essas questões táticas, a gente fica meio com um nó na cabeça. Mas você precisa... Por isso que a Mara falou de vocês assistirem jogos. Porque vocês precisam visualizar a situação. Bem que para nós dar a gostaríamos- realidade. Nós gostaríamos de trazer jogos para que fosse analisado, por exemplo, eu colocaria ali um momento do jogo, né? E aí pararia e falava, então, gente, aqui aconteceu isso e isso. Mas nós não podemos, né, por várias questões. Mas é o que eu digo, conversem aí com o professor de vocês, peguem dicas desses vídeos e vocês fazem essas análises. O nosso objetivo não é para você decorar como é o sistema tal, como é o sistema tal de defesa ou de ataque. Não, é para que você consiga utilizá-lo, visualizá-lo em um momento de jogo. Tá bom? E já que estamos falando de goleiro, Juliana, e eu não posso ir lá com eles na quadra, nem você, nem os professores nesse momento, nós fomos atrás de um vídeo para ilustrar um pouquinho a aula, né? Então, assim, como agora acabamos de falar de goleiro, nós trouxemos um vídeo em que faz treinamento para goleiro, né? Tem muita gente que fala assim, o goleiro... eu vou ser goleiro porque eu jogo mal, então eu vou para o gol. Não, pelo contrário, não é? Precisa de muitas qualidades. Muitas qualidades. E aí nós trouxemos, então, já que estamos falando de goleiro, um treino básico de goleiro que você pode fazer, caso você tenha espaço aí no quintal da sua casa, sempre, né, pedindo para o responsável. Eu sei que vocês já estão grandes, mas peça cuidado, não vão quebrar nada, não é? Mas... tá aí, né? Bater uma bolinha, sempre todo mundo gosta. Ô, Mara, né? sabia que você leu o pensamento da Letícia, que colocou aqui? Por que vocês não mostram um vídeo de pessoas jogando? A gente adoraria, mas existem muitas regras, tá? Então, imagina, né? Tantos jogadores jogando, a gente teria que pegar autorização de um por um. Se tiver uma pessoa assistindo, nós precisamos, então não teve jeito, né? Então... a gente fica meio restrito aí nessa questão, mas trouxemos um vídeo qual era um treino de goleiro. Então, professora, mas ele treina o quê? Aí, nesse caso, é técnica, não é, Juliana? Isso porque aí. ele vai treinar repetições ali, faz o desenvolvimento técnico para se tornar um bom goleiro. Vamos lá? Vamos comigo. Olha, eu ia dar play Tá no bom. vídeo. Não sou eu que aperto o play. Por favor, vamos lá. Então a gente vai estar fazendo alguns treinamentos aqui para vocês poderem seguir aí, tá certo? E poderem treinar em casa também ou onde você estiver. Tenho certeza que dá para vocês fazerem, fechou? Então bora lá pro treino.
treino de goleiro é fácil, não é, Juliana? Super, né? Só que não. Sabe, Mara, vou contar para vocês. Eu tenho 3 filhos, né? O mais velho e o mais novo são meninos. E eles treinam futebol. O mais velho falou para mim, eu queria ser goleiro. Goleiro? Não, né? Briguei, ele foi. Ele tem que treinar 4 vezes na semana. O mais novo, que está ali no ataque, aquela coisa assim que ele ainda não decidiu, ele treina 2 vezes, porque exige muito, né? O goleiro, ele tem que ter habilidade, e aí a gente começa a pensar nas capacidades físicas desse cara aí. O cara tem que ter agilidade, resistência, força, eu acho que tudo. Até a flexibilidade, de certa forma. Olha, esse tipo de treino que então passou no vídeo, ai, professora, mas é repetição, é repetição. Então, treino técnico. E ali achei interessante esse vídeo na hora de procurar, porque eu queria alguma coisa mesmo de goleiro, né? A gente sempre, às vezes, fala muito das outras posições, e aí fica aquela coisa, vai ser goleiro, vai ser goleiro. Não, então vamos lá, olha o treino, e o vídeo, ele mostra bem, né, quando ele tinha que pegar baixo, quando ele tinha que se jogar. Então, é legal esse tipo de treino. Ah, professora, mas eu nunca treinei. Eu posso, se você tiver o seu espacinho aí, sem comprometer a estrutura física do celular. E cuidado com as quedas, né? Porque, às vezes, se você não souber cair, você pode se machucar, bater o joelho. Na verdade, ele fazer o treino de defesa, não é? Então, é isso aí que a gente fala para você. Mas eles jogam o 9º ano ainda? Eles são poderosos. Né? E devem jogar muito. O que eu gostaria de falar para vocês é isso, para a gente desmistificar um pouquinho de falar, você não sabe jogar, vai pro gol. Não é bem assim. Até a gente pensando no futebol profissional, o goleiro, ele vai do céu ao inferno em segundos, certo? Porque ele é ovacionado e se ele perder uma bola, já era, acabou a vida do cara. Não, e é muito treino técnico, então são repetições. Aí a gente conseguiu bem nesse vídeo. Tem aluno que não foi nessa aula, acho que foi uma aula nossa do 8º, que perguntou, mas o que é técnico e tático? Então, a gente consegue ali diferenciar bem, né? O treino técnico, então tem o desenvolvimento dessas capacidades, é aquele treino de repetição mesmo para o cara ficar bem. Então, nesse caso dele, agilidade, ele vai ter que treinar agilidade. Como? Só através do treino mesmo. Então, são não sei quantos chutes no dia para que ele defenda. E aí, ele vai ter naquela questão de que uns falam que é reflexo, outros agilidade. Quer falar, Ju? Eu tô assim, ó. Ela tá boazinha, viu, gente? Ela levanta a mão, bonitinha. Sabe o que eu queria te pedir? É que eu queria saber como que se eles têm dúvidas, se eles não têm. Claro. Posso abrir o chat? Vamos abrir o chat, até porque a nossa aula, a gente sempre gosta tanto dessa interatividade com vocês. Vamos lá, vamos ver o que eles falam sobre o goleiro no treino, na escola, com os colegas. Claro que agora não tem ninguém jogando, né? Mas e como que é essa relação de vocês, goleiro, na hora de escolha de time lá na escola? Como que funciona isso? Até porque, Juliana, faltam 3 minutos e 40 segundos para nossa aula. Tá vendo que legal? Já vem interações. O Luciano falou que o treinamento estava muito fácil. Então, para mim, não, Luciano. Eu vou contar a verdade para você. O Gabriel achou muito legal. O Luiz Felipe e o Leonardo falaram que são goleiros. Então, e aí eles podem confirmar, né, para os colegas o quanto treina também como qualquer outro jogador em qualquer posicionamento. Todos têm a sua importância e aí tem aquela questão de executar bem aquilo que é para si, para desenvolver bem em equipe. A gente fala isso e, muito, não é, Juliana? Tem até a Gabriela, que é uma goleira, e ela falou, e não é nada fácil. Realmente, Gabi, eu acho que é bem complicado. Você tem que cair, você tem que levantar no mesmo segundo. A velocidade, o tempo de reação, de você raciocinar e executar o movimento é muito curto. Isso é um treino, você tem que treinar isso. E o que eles acharam, assim, da gente focar o goleiro? Assim, que às vezes, gostaram muito aqui, tá? Só sucesso. Eu vou treinar. Tá? No gol. Vai? Vou. Eu posso chutar? Pode. E você boa no gol? Pessoal, nós assim, enquanto a gente continua aqui com as interações, a gente só vai pôr o QR Code. Acho que, será que pode? Só para que eles já peguem aí, façam a avaliação, enquanto a gente continua aqui nos nossos últimos 2 minutos fazendo a interação. Então, assim, sempre... E como que é? Alguém colocou aí, Juliana, da relação quando fazia atividade lá na escola, dessa de ir pro gol, como que é? Alguém colocou?
O que Não. você pegou aí de interessante? Ninguém colocou, Posicionamento não. dos professores em relação a isso? Porque nós estamos chegando ao final, ó. 1 minutinho e fim. Não tem nada. Tá tudo tranquilo? Tá. Só E- tem as pessoas falando, eu sou tal lugar, tal. Mas, ó, ainda tem gente pedindo para conversar durante a aula. Eu vou brigar. Juliana, mas é isso. Então, pessoal, pensem nessa relação técnico e tática para que vocês consigam verificar bem esse trabalho, né, numa situação de jogo. Então, tem gente que fala, aquele jogador joga muito bem. Então, vamos lá, vamos tentar analisar como que é o treino técnico dele, né, o outro, o que precisa melhorar em relação à técnica. Ó, o Pro João Fernando, ou Fernandes, não deu, só aparece um pedaço, falou bem legal aqui. Hoje o goleiro, além de defender, tem que saber jogar na linha para executar a função de goleiro-linha. Exatamente, não basta ele ficar embaixo da trave. Ele é mais um jogador de linha em alguns momentos da função. Obrigada, professor. Então é isso, Obrigada a todo professores, mundo. Estudantes. Hoje, mais do que nunca, a gente exigiu dos professores aqui no chat. É isso mesmo. E até semana que vem, tá certo? É 9º ano. Beijos, amores. Tchau, Coração tchau. pra vocês. Tchau.